continue our study on character qualities of the spiritual leader. Continuaremos nossos estudos sobre as qualidades do caráter do líder espiritual. Now, in our last session, we looked at the quality of loyalty. Na última aula falávamos sobre lealdade. And in this session, we're going to talk about the quality of resoluteness. E nesta aula falaremos sobre firmeza. Our goal is to become like Christ. Nosso objetivo é nos tornarmos como Cristo There é. is a similar word to being resolute, and that is being determined. Há uma palavra semelhante à palavra firmeza, que é a palavra determinação. And it's very interesting as I look through the Bible for the word determined or determination. E algo muito interessante, enquanto buscava na Bíblia a palavra determinar ou determinação, Most of the time that word was ascribed to God. é que na maioria das vezes esta palavra se relaciona ou se refere a Deus. God determined to do this, or God determined to do that. Deus determinou que isso ou aquilo fosse feito. So in a certain sense, if we're going to be like Christ, Por isso, se de alguma maneira queremos nos tornar iguais a Cristo, then we must have a spirit of determination. precisamos de um espírito de determinação. There must be a resolute spirit about us. Há de haver em nós um espírito resoluto. Now, this characteristic is very close to loyalty. Esta característica é muito similar à lealdade. Because loyalty demands a commitment in good times and bad times. Pois a lealdade requer um compromisso em tempos bons ou maus. And resoluteness demands a commitment in good times and bad E a times. determinação também requer um compromisso em tempos bons ou maus. But the difference in loyalty and resoluteness is this. No entanto, a diferença entre lealdade e determinação é a seguinte: Loyalty is towards God, people, or God's principles. a lealdade ela é direcionada a Deus, seu povo ou os princípios de Deus. But resoluteness is towards a decision that we have made. Mas a determinação ela se refere a uma decisão que tomamos. There will be decisions that we will make, Nós iremos tomar decisões, and because we make those e decisions, por tomarmos estas decisões, we may go through some very difficult times. podemos passar por momentos muito difíceis. And it will take a resolute spirit to get through those things. E há de haver um espírito resoluto para atravessarmos estas coisas. Now we have to be very careful that we have made the right decision. Precisamos ser cuidadosos no tomar a decisão correta. So later on I'm going to talk about decisiveness and how to make good Por decisions. isso, mais à frente falarei sobre tomada de decisão e como tomar a decisão correta. But basically if we believe that we've made the right decision about a matter, Mas de maneira básica, se cremos que tomamos a decisão certa sobre um assunto, and that this is God's will, that this is what God has que esta determined, é a vontade de Deus, aquilo que Deus determinou, then we're going to have to be resolute about that. então temos que ser resolutos quanto a isso. And if you're going to be a strong leader, you must be a resolute person. E se você vai ser um líder forte, você precisa ser uma pessoa resoluta. A spiritual leader is not a politician. Um líder espiritual não é um político. A politician wants to get everyone to like him. Um político quer que todos gostem dele. But a spiritual leader lives with one motivation, Mas a motivação do líder espiritual é a seguinte: and that is the glory of God. que é a glória de And Deus. sometimes people will not like the decisions that you make. E vez por outras pessoas não irão gostar das decisões que você tomar. Let me give you a definition of resoluteness. Deixe-me dar-lhe uma definição sobre determinação. It is the attitude that refuses to change in the midst of opposition and adversity. É a atitude que se recusa a mudar em meio à oposição ou adversidade.
It is a spirit of perseverance. É um espírito de perseverança. It is a firm determination to do what is right in the sight of God. É a firme determinação de fazer o que é certo aos olhos de Deus. Now, you may ask this question. Você pode fazer a seguinte pergunta: Sammy, what is the difference in stubbornness and resoluteness? Sammy, qual é a diferença entre o resoluto e o teimoso? A stubborn person is one who wants his will and his way. O teimoso é aquele que quer as coisas do seu jeito, de acordo com a sua vontade. And he will not change until he gets his way in a matter. E ele não muda até conseguir que as coisas caminhem do seu jeito. A resolute person is a person who wants God's way and God's will. Uma pessoa resoluta é a que quer a vontade de Deus do jeito de Deus. So the difference in stubbornness and resoluteness is our motivation. Por isso a diferença do teimoso para o resoluto está na motivação. It's not that we want our will, Não que queiramos nossa vontade, but we believe that God's will is important and we believe that we must do His will. mas cremos que a vontade de Deus é importante, cremos que devemos fazer a And that's vontade what de it means Deus. to be resolute. E é isso que significa ser resoluto, That we will persevere through adversity, through opposition, que vai perseverar em meio à adversidade, oposição, because we know that the decision we have made is the will of God. porque sabemos que a decisão tomada estava de acordo com a vontade de Deus. Now, there will be opposition. There will be opposition to good decisions. Haverá oposição e sempre haverá oposição às boas decisões. Some of the best decisions I've ever made Algumas das melhores decisões que eu já tomei has had the greatest opposition. tiveram as maiores oposições. But as you are resolute, Mas quando você se mantém resoluto, God will bless those decisions. Deus abençoa a decisão. The thing you must be careful to know is that this truly is God's will. A única coisa que você precisa ter cuidado em saber é se esta é realmente a In a vontade de previous Deus. session, I told you about a country that God had called me to go to. Em aulas anteriores eu falei sobre um país ao qual Deus me And I was to convocou a go ir. there and preach the gospel. Eu deveria ir lá para pregar o evangelho. And Christians had been killed in that country just a few months earlier. Crentes haviam sido assassinados naquele país alguns meses antes. But as I prayed, I felt God still wanted me to go. Mas enquanto eu orava, eu sentia Deus me levando àquele lugar. And it was a very dangerous E time. foi um momento muito perigoso. And my wife and my son were the only two who really felt that I should go. A minha esposa e meu filho eram as únicas pessoas que entendiam que eu And deveria I really ir. appreciate and love my wife so much. E eu realmente aprecio e amo muito a minha esposa. And I had a team that was supposed to go with me to this country. Eu tinha uma equipe que estava pronta para ir comigo a este And país. because of events that had taken place in the world, Mas por causa dos eventos que aconteceram no mundo, it made it even more dangerous to go to this country. tornou-se ainda mais perigoso ir para aquele país. And so all of a sudden, I no longer had a team. De uma hora para outra eu não tinha mais uma equipe. No one said that they would go. Ninguém se apresentou para ir. And my wife came to me E a minha esposa veio a mim and she said, "Sweetheart, I love e you ela me disse: meu amor, eu te amo and I'm willing to go with you." e eu estou disposta a And ir it com touched você. my heart so E deeply isso tocou meu coração tão profundamente. because I saw that loyalty that I talked about in the last session. Porque eu pude ver a lealdade sobre a qual eu falei na última aula. But as I prayed about it, I didn't feel that it would be right for her to go with me. Mas enquanto eu orava, eu percebi que não era correto para ela ir comigo. But I felt that we still should go. Mas ainda assim sentia que deveria ir. And all around me, everyone was saying, "No, you shouldn't go. This is a bad decision. You're making the wrong E à decision." minha volta, pessoas diziam: olha, você não deve ir, esta decisão é errada, você está fazendo um And there's grande a erro. woman in our church, E havia uma mulher em nossa igreja. and she's a great woman of E ela é prayer. uma mulher de oração.
But she's not the kind of person that just comes up to you all the time and says, the Lord told me this or the Lord told me that. Mas ela não é aquele tipo de pessoa que aparece dizendo, olha, Deus me disse isso, ou Deus me disse aquilo. But she has done that twice in the times that I've known her. Mas ela havia feito isso já 2 vezes nos momentos que eu a conhecia. And she came up to me during this time I was struggling with this. E ela veio a mim no momento que eu estava lutando com isso. I don't think she knew what I was going through. E eu creio que ela não sabia o que eu estava passando. And she said, Sammy, I've been praying for you. E ela me disse, Sammy, eu tenho orado por você. And the Lord has just given me one word to share with you. E Deus tem me dado uma palavra para compartilhar com você. Resolute. Resoluto. Stay resolute. Permaneça resoluto With the decision that you have made. com as decisões que você tomou. And boy, that gave me peace and confirmation that God wanted me to E go olha, eu on. preciso te dizer que isso me deu paz e a confirmação de Deus que eu precisava para And as continuar. I shared with you earlier, it resulted in thousands of people coming to know Jesus Christ in this country. E como eu já compartilhei com você, o resultado foi milhares de pessoas And I vindo a was so Cristo. glad that lady came to me with that word from the E Lord. como foi bom aquela senhora ter vindo a mim com aquela palavra do Senhor. Stay resolute. Permaneça resoluto. Now, what are the characteristics of a resolute person? Quais são as características de uma pessoa resoluta? Let me give you 4 Deixe-me characteristics, dar-lhe 4 características. and then I'll come back and explain them. E depois eu volto para explicá-las. A resolute person is a patient person. Uma pessoa resoluta é uma pessoa paciente. To be resolute, you have to learn to wait on the Lord. Para ser resoluto, você precisa aprender a esperar em Deus. You know that God's answers don't always come instantly. As respostas de Deus nem sempre vêm de forma instantânea. So you learn to wait upon the E Lord. então você aprende a esperar no Senhor. The second characteristic A segunda característica is é endurance. firmeza. Now, endurance is very closely related to patience. Firmeza é semelhante à paciência. Patience, you have to wait on God. E na paciência você tem que estar disposto a esperar em Deus. But with endurance, you have to be willing to go through trials and tribulations as you wait upon God. Mas na firmeza você tem que estar disposto a passar por problemas e tribulações enquanto espera em Deus. And you don't give up. E você não desiste. The third characteristic of a resolute person Terceira característica de uma pessoa is a resoluta quiet confidence. é uma confiança tranquila. You are confident because you're walking with God. Você confia porque caminha com Deus. And you know you're not wanting your will, E você sabe que não quer a sua vontade, but you're wanting the will of mas God. quer a vontade de Deus. Now, the reason I say a quiet A razão confidence pela qual eu digo uma calma confiança is that if you know that it is God who has told you to do é this, porque se você sabe que Deus quer que você faça isso, you don't get angry at people when they disagree with you or when they oppose you. você não fica irado com as pessoas quando eles discordam ou se opõem a você. But there's just that quiet sense of Mas há confidence. aquele senso tranquilo de confiança. This is the will of the Lord, Esta é a vontade de Deus. and I must E eu persevere. preciso perseverar. And God will see me through E this. Deus vai me dar o livramento. The fourth A characteristic quarta característica is that of wisdom. é sabedoria. And that's a result of walking in the company of the Holy Spirit and others who are walking with God. Isto é resultado de caminhar na companhia do Espírito Santo e com outros que caminham com Deus. As you make right decisions Ao tomar as decisões corretas, and you are resolute in those e decisions, sendo você resoluto nessas God will decisões, make you a wise person. Deus vai fazer de você uma pessoa sábia. And that wisdom will grow out of the Holy Spirit working in real life E situations. essa sabedoria vai crescer a partir do Espírito Santo operando nas situações reais da vida. Now, let me go back and
tell you a little bit of how this has become so important to me as a spiritual Deixe-me leader. voltar um pouquinho e dizer-lhe como isso se tornou importante para mim sendo um líder espiritual. One of the best things that happened to me Uma das melhores coisas que aconteceu comigo was that I was opposed in a decision I made early in my Christian life. foi a oposição que enfrentei quando me decidi no início da vida cristã. When I was in the university, I came to know Christ. Quando eu estava na universidade, eu entreguei meu coração a Cristo. I was the first member of my family to come to know Eu fui o Christ. primeiro da minha família a conhecer a Cristo. And my parents, my mother, father, brother, sister, none of them knew the Lord. E meus pais, pai, mãe, irmão, irmã, ninguém conhecia o And the Senhor. very night that Christ came into my E na heart, noite que Cristo entrou em meu coração, I sensed His call on my life to preach the eu gospel. senti o chamado para pregar o Evangelho. And I felt He wanted me to go full time into the E eu ministry. entendi que Ele desejava que eu me entregasse por completo ao ministério. Now, there's something you must understand. Há algo que você precisa entender. I was one of the top students in my Eu school. era um dos alunos principais da minha escola. And I was planning to go into politics and be a lawyer Meu projeto era ser um político, ser um advogado, and make a lot of money and have a lot of ganhar influence. muito dinheiro e ser muito influente. And so I had a decision to make. Por isso eu tive que tomar uma decisão. Which way was I going to go? Qual caminho eu iria percorrer? And I just had this deep burden. I knew it was the will of God for me to preach the E havia gospel. uma profunda convicção no meu coração me fazendo saber que a vontade de Deus era que eu pregasse o Evangelho. Eu era um crente And I recém-convertido. didn't know the Bible. I didn't know how to make wise E eu não decisions. conhecia a Bíblia, não sabia como tomar decisões sábias. I just knew that this was God's Eu will. simplesmente sabia que essa era a vontade de Deus. And so 2 days later, I surrendered myself to preach the gospel of Jesus E então, Christ. 2 dias depois, eu aceitei a vocação de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. And when my mother heard this, Quando minha mãe ouviu isso, oh, she was so angry. ela ficou tão furiosa. And I told her what God had done in my E heart. falei com ela o que Deus havia. And I'll never forget what she E said. jamais me esquecerei do que ela me disse. She said, I am not a Ela disse: Christian, eu não sou cristã and I'll never be a e Christian. nunca serei uma cristã. And don't you ever talk to me about God E again. jamais fale comigo de novo sobre Deus. Now, O what que do you você do? faz? Well, I talked to God Eu about my falei com mother. Deus sobre minha mãe. Now, I began Eu to pray comecei for a her. orar por ela. I wish I could say to you that the next week or the next year she Eu became a gostaria de Christian. poder dizer a você que na semana seguinte ou no ano seguinte ela se converteu. But Mas that não did foi not isso que happen. aconteceu. It did not happen Não 5 years aconteceu later. 5 anos depois. It did not happen Não 10 years aconteceu later. 10 anos depois. It did not happen 20 Não years aconteceu later. 20 anos depois. And she was always opposed to that decision. Felt I had made the wrong E decision. ela in sempre life. estava contrária a esta decisão, sentindo que eu havia feito a decisão She errada na felt I minha was vida. throwing my life Ela away. percebia que eu estava jogando minha vida no lixo. That I had been brainwashed by Que a the igreja church. havia feito uma lavagem cerebral em mim. And I said, no, I have not been brainwashed by Eu the dizia: church. eu não fui lavado na minha mente pela igreja. I've been heart-washed by the Eu blood of passei por uma Christ. lavagem cardíaca no meu coração pelo sangue de And Cristo. she did not E ela understand não that. entendia isso. And there were times when I just wanted to quit De vez praying por for outra eu her. pensava em parar de orar por ela. And I just wanted Eu to give queria up desistir. and say it's Eu hopeless dizia for para my minha mother. mãe: não tem esperança. But you see, God was wanting to work patience Mas Deus in my queria life. trabalhar paciência em minha vida. God wanted me to be patient and to wait upon Him for His Deus life. queria que eu tivesse paciência esperando nele, no seu filho. But He wanted me to do more than Mas ele have queria que eu patience. tivesse mais do que paciência. He wanted me to Ele have queria que eu tivesse endurance. firmeza. You see, when I Quando eu came me to converti a Christ, Cristo, I was well known eu at era our muito university. conhecido em minha universidade. And at that time in the history E of my naquele momento, country, na história do meu país, there was among students what they call a free speech havia movement. entre os alunos um movimento chamado do discurso livre, Where
they would have in the center of the university a little black E eles box. tinham então no centro da universidade uma pequena caixa preta. And anyone could stand on top of that box and say whatever they wanted E to qualquer say. pessoa podia subir sobre aquela caixa e dizer o que bem quisesse. And most of the things they discussed were not E a maioria important das at coisas all. não eram nem um pouco importantes. But when it came Mas quando Easter, chegou a Páscoa, 3 friends of mine and I prayed and felt that we should go to our university and stand on that box and preach eu e the mais 3 gospel. amigos oramos e sentimos que deveríamos ir à universidade, subir sobre a caixa e pregar o evangelho. So this is what we Então decided to decidimos do. fazer o seguinte: One of us would go stand on the ficaria box sobre a caixa and e preach the pregaria o gospel. evangelho. And when he'd get off the box, the next one would get on the box and E preach quando the ele saísse gospel. de sobre a caixa, o outro subiria na caixa e pregaria o And evangelho. when he got off the box, the next one would get on the E box. and quando preach the este gospel. outro saísse And so da all 4 caixa, of us did that, and we just kept acabasse rotating. de pregar, outro subiria e pregaria. Então todos os 4 And students estaríamos began numa to gather rotação. around. E então os alunos se Until reuniram. several thousand students had gathered. Centenas de milhares de alunos And of reunidos. course they knew me because I had been a leader E on eles the me campus. conheciam porque eu era um líder no campus. And when I stood up E on quando that me box, levantei sobre aquela caixa, I eu said to disse a them, eles: many of you know muitos de me, vocês me conhecem. and you've seen me get drunk E at vocês têm me parties. visto bêbado nas festas. But I want to tell you what Mas quero happened to dizer-lhes me. o que aconteceu comigo. Jesus Christ came into Jesus my Cristo life. entrou em minha vida. Jesus Christ Jesus changed my transformou life. minha vida. And what Jesus did for me, E o He que Ele will do fez for por mim, Ele you. pode fazer por você. And I shared the good E news of compartilhei Jesus as boas Christ. novas de Jesus Cristo. Well, the next No day, dia seguinte, in the no university jornal da newspaper, universidade, the headlines on the a front manchete page na página principal was students hold revival in free speech dizia: alley. alunos realizam conferência na área de livre discurso. And they had pictures of us, and they quoted our testimonies, and they E quoted eles the tinham gospel. fotos nossas e citavam o nosso testemunho e citavam o evangelho. And so I thought, E oh, eu this pensei: is isto é wonderful. maravilhoso. Until one night I Até came que uma home, noite eu cheguei em casa and my e mother a minha was mãe sitting estava lá sentada. there. And she E ela said, disse: Sammy, Sammy. and she pulls out E ela this então newspaper, pega esse jornal. and she says, you have ruined our E ela family disse: você name. está arruinando o nome da nossa família. And she takes out a belt, and she begins to beat me over the head Então with ela this pegou um belt. cinto e começou a me bater na cabeça com aquele cinto. And she beats me out E me into the bateu street. até a rua. And she says, don't you ever come back in this Então home ela again. me disse: nunca mais volte a essa She casa. goes in and she Então locks the door. fechou e trancou a porta. No, I walked the streets that Ah, eu night, caminhei pelas ruas naquela noite, weeping chorando, tears, because porque eu I love my amava mom. minha mãe. But I had to learn Mas precisava endurance. aprender sobre firmeza. And I went through many years of just struggles with my Passei mother, por muitos anos de lutas com minha mãe. of her opposing what I was doing for the Ela name se of Christ. opondo àquilo que eu fazia em nome de Cristo. But God was working Mas Deus estava patience. trabalhando a paciência. God was working Deus endurance. estava trabalhando firmeza. And God began to give me a quiet E Deus começou a me confidence dar uma calma confiança that He was going to work que Ele in my iria mother. operar em minha mãe. That I needed to just stay Que eu precisava resolute simplesmente in what ficar He had given me to do. resoluto e continuar a fazendo o que eu estava continue doing. fazendo. And going and preaching the gospel of Pregando Jesus o Christ. Evangelho de Jesus Cristo. And even though she didn't E mesmo understand, apesar dela não entender, I eu needed to love precisava her. amá-la. And I E needed precisava to continue to continuar pray for her. orando por ela. And after E depois 20 de years, 20 anos, I received a phone eu call recebi from uma her. chamada telefônica de minha mãe. And she E ela said, disse: Sammy, Sammy, I've been a eu tenho bitter sido uma woman. mulher amarga.
I've been a Eu tenho proud sido uma mulher orgulhosa. I Eu need preciso de God. Deus. Eu I preciso need de Jesus. Jesus. I Eu need a preciso de uma church. igreja. Eu I need preciso help. de ajuda. I couldn't believe it. Eu não pude acreditar que era minha mãe. And I prayed with my mother and she gave her E eu heart orei to com minha mãe, Jesus. ela entregou o seu coração a Jesus. In the last 10 years of E nos her últimos life, 10 anos de sua vida, she was one of my biggest ela foi uma das supporters. minhas maiores ajudadoras. And she loved me and Ela she me prayed amava for e me. orava por mim. And the day that she died, my family, all of our family, was gathering around reading the Word of God and singing around E her no dia que ela bedside. morreu, minha família, toda a nossa família estava reunida, lendo a palavra de Deus e cantando ao redor da sua And cama. worshiping the Lord E adorando ao Jesus. Senhor Jesus. And God E Deus a changed her. transformou. You see, God was trying to work that resolute spirit in Veja my bem, Deus heart. estava trabalhando um espírito resoluto em meu coração. I'm not talking Não about estou falando sobre stubbornness. teimosia. I'm not talking about wanting to get your way and to have things go the way you think Eu não they estou ought falando to go. sobre ter as coisas do seu jeito e fazer com que elas ocorram do jeito que você quer. But I'm talking about when you make a decision where you know Mas this eu is estou falando God's sobre will. aquele momento que você toma uma decisão onde você tem certeza que é a vontade de Deus. That you are Que você resolute tem que ser resoluto. and you are patient and E então, endure. com firmeza, é paciente. And God E Deus works opera in em you. você. Because as a spiritual Porque como um leader, líder espiritual, you will be called upon by God to make difficult você será decisions. chamado por Deus para tomar decisões difíceis. And you will have to have a resolute E você precisará de ter um espírito resoluto. spirit. So ask God to give you that spirit. Por of isso, peça a resolute. Deus para te dar este espírito resoluto. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha